Viu? Sempre desse jeito. Não encontrar esse livro nenhum desse jeito, não. É um T maiúsculo. Para continuar lá, tá certo? Então, para ter esse termo. Você tem um T aqui que é T minúsculo de temperatura. Só para diferenciar um do outro. Ó, e ponto D, ebulição constante. Galera, atenção. Isso aqui você já viu, tá? Direto aí no seu dia a dia, tá? Estado físico, forma e volume. Estado físico, sólido. Tem forma constante e volume constante. Consigo segurar qualquer sólido na base. Não preciso de ter o quê? Contemplado aqui, ó, para segurar o sólido. Só preciso disso. Por quê? Ele tem forma e volume constante. Se esse sólido tem um volume de 300 ml, tá certo? A forma dele só vai ter uma única forma, que é a forma do quê? Da caneta. A forma e o volume não mudam. É sempre o quê? Constante. Não muda, é chamado de constante. Quando ele derrete, que é a fusão, vai passar o quê? Estado líquido. Agora, turma, o líquido vai ter volume constante, 300 ml. Tá certo? Mas vai ter formas diferentes. Aqui, ó. Eu posso botar esses 300 ml aqui, aí vai ter a forma desse recipiente. E posso colocar os 300 ml aqui, ó. Aqui, ó. E vai ter a forma de quem? Desse recipiente. Por quê? Porque as moléculas estão o quê? Mais soltas. O que acontece? Ela adquire a forma de quem? O líquido forma. Você não adianta só segurar aqui embaixo. Tem que segurar o eixo também aonde? Nas laterais. Tá certo? Porque senão ele o quê? Transforma. Não é verdade? Os líquidos, as moléculas dos líquidos, elas passam umas sobre as outras. Por isso que você consegue escoar um líquido para o outro. Tá certo? Um líquido no recipiente para o outro. Viu? Aonde? T maiúsculo. T maiúsculo. Aí o que acontece? Aí quando você passa do líquido para o gasoso, que é chamada vaporização, que pode ocorrer de forma lenta, atenção, forma lenta, que é o seguinte, aqui, ó, que é a evaporação, roupa na corda. Então, olha, gente, presta atenção, vamos usar a cabeça. Você pega uma toalha, muita gente faz isso, acaba de tomar banho. A mãe reclama, reclamou muito. Pô, chega e deixa a toalha enrolada na cama, amigo, o que acontece? Essa toalha vai demorar a secar e vai ficar com cheiro ruim. Então o que você vai pegar? Acabou de tomar um banho, pega a toalha, estende no varal e esticada. Por quê? Quando o inverno está batendo, ele está batendo nas moléculas e empurrando ela de fora. Vai o quê? Evaporar mais rapidamente. É o vento que bate e faz as moléculas o quê? Ir embora. A molécula de água, a molécula não se pano. Tá? A ebulição, meus amigos, atenção, hein? Aqui, ó. Olha o líquido aqui, começa, estou aquecendo ele. Vai começar a ferver. Aí, pô, por que está recolhendo aqui embaixo? Por que está recolhendo aqui embaixo? Por quê, galera? Porque quem começa a passar para o estado líquido, o estado gasoso, justamente o quê? As moléculas de água estão em contato com aquecimento. Então, aquelas bolinhas que você vê, borbulhando, são gases de quem? De água. Vapor de quem? De água. Está começando o quê? A subir. Tá certo? Começa lá de baixo do processo, vai evaporar primeiro lá de baixo, até ficar o quê? As últimas aqui no caso. Viu? Então, ó, processo gasoso. O que acontece, amigo? No gasoso,
A forma e o volume são o quê? Variados. 300 ml, tá certo? De um gás pode ocupar essa sala todinha e pode ocupar o quê? Esse recipiente aqui. Por isso que se você pegar uma ampola, tá? E ar, no caso, e comprimir o ar, você vai ver que você pode comprimir e vai chegar a um ponto que você não vai mais conseguir comprimir. Tá certo? Então você tem muitos espaços vazios entre as moléculas de quem? Dos gases. Tá bom? Então ele adquire a forma da onde ele se coloca. E o volume também. Tá? Muito importante isso aí. Então, nesse sentido, turma, esse processo é o quê? Absorve calor. Ó, fusão. Você tem que, no caso, fornecer calor para que derreta. No caso, o gelo passando para a água líquida. Depois, fornecendo mais calor, ele vai passar para o estado que é? De vapor. Agora, olha só. Nesse processo aqui, ó, nesse sentido, ó, do gasoso para o líquido já é o quê? Condensação. Já estou tirando energia. Boto na geladeira e ele vai começar o quê? Perder calor. Tá? Do líquido para o sólido vai perder o quê? Calor. Então essa parte aqui está mais energética, tá certo? O gasoso tem mais energia, calorífica no caso, do que quem? Do que do estado sólido. Tá bom? Então, meu, ponto de ebulição é o ponto ou temperatura onde o líquido começa a ferver. Cada líquido tem seu ponto de ebulição. No caso, a temperatura de fusão é a temperatura onde o sólido começa a se derreter. Qual é a temperatura de fusão da água? 100. Temperatura de fusão. Fusão para todo mundo sabe. Qual é? 0 graus centígrados. Quando chegar a 0, o sólido passa a líquido. Turma, veja o gráfico agora. Toda substância pura tem o quê? Ponto de fusão e ebulição constante. Aí, minha coisa, olha o que está acontecendo aqui. Olha o gráfico. Termômetro, né? Então, nós temos termômetro aqui. Olha aqui. Galera, olha só. A temperatura está subindo. Está subindo, olha aqui, ó. Estado sólido. Vou fazer tudo isso aqui, ó. Quando chegar no zero, aí vai começar o que, meus amigos? A fusão. 0 graus começa aqui, a fusão. Olha lá. Você vai ver isso, ó. Aqui. Fusão. A fusão, meus queridos amigos, você tem sólido e tem o que também, turma? O líquido. Não é verdade? Você tem a pedra de gelo e a força de água juntada, não é verdade? Então você tem sólido e líquido. Quando, durante esse tempo todo, a temperatura permanece o quê? Até derreter todo, aqui ó, até todo o sólido ir embora, aí você vai ter o estado o quê? Líquido. Aí a temperatura está subindo, meus amigos, olha lá. Ó, a temperatura está subindo. Quando chegar em 100 graus centígrados, o que acontece? Olha lá. Começa a ebulição, meus amigos. A ebulição começa aí no caso. Aí aqui na ebulição você tem o quê? Olha lá. Tem o líquido, né? E tem as bolinhas do gás. Não é verdade? Quando todo o líquido for embora, aí você já tem todo o estado o quê? Toda a matéria do estado. Tá bom? Então é assim que ocorre, ó. A temperatura vai subindo, fusão, ó, repare, e à medida que o tempo foi passando, ó, a temperatura permaneceu o quê? Constante, não mudou, ó. Baixa aqui vem aqui, 0. Só depois que todo o gás, todo o sólido se transformou em líquido, é que a temperatura começa o quê? A subir. Tá bom? Então, ó, fizemos isso aqui, ó, sólido. Quando chegou a 0, fusão. Aqui, ó. Quando acabou todo o quê? O sólido e o líquido, o que aconteceu? Só formou líquido. A temperatura subiu, chegou nos 100 graus centígrados, começou a ebulição. Né? Quando acabou todo o líquido, ficou somente o quê? O gasoso. E aí você tem o quê? A interpretação do gás. É importante porque na prova do Sardinho caiu essa parte, vocês não vão ver isso nos livros não.
só dá para ser feito em computador, né? Você vai mostrando isso que eu fiz aqui, no computador, entendeu? Então, um vídeo, uma videoaula montada em casa, fazendo isso, porque os livros já vêm assim, desse jeito, ó, já vem pronto desse jeito. Então, assim você está vendo como se monta a estrutura. Tem alguma dúvida, meus amigos? Essa aqui é uma curva de aquecimento, porque a temperatura foi o quê? Foi subindo. Então, isso aqui é uma curva de aquecimento. E toda substância pura tem dois patamares, 2 degraus. Um na fusão e outro na ebulição. Queridos amigos, alguma dúvida? Primeira turma teve a aula da formação, né, de gráfico. Beleza. E vocês têm como foi interpretar o gráfico do Saiyajin. Estou vendo isso aí, viu? Podem ir, porque a aula